Vamos ouvir a palavra de Deus a ministrar os nossos corações nessa noite. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor esteja com todos vocês. Amém. Que os irmãos possam estar acompanhando aí ou abrindo a palavra ou simplesmente ouvindo. Amém. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás Amém, comigo. Jesus. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesta hora. Vamos pedir que o Pai nos oriente, nos dirija nesse momento, que a palavra do Senhor seja um manancial de alegria e de águas vivas que agora inunde os nossos corações e trazendo sobre a vida da nossa família a paz e a alegria, o sossego, a serenidade que nós estamos tanto precisando nesse tempo. Amém. Então, curva sua cabeça. Se você se juntou agora ao nosso culto, ao grupo, por favor, nós estamos refletindo sobre o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, o Salmo de Davi. Segure na mão dessa pessoa e vamos orar junto. Não tem problema por causa do vírus, porque vocês estão membros da mesma família, vocês estão em isolamento. Então, orem agora conosco. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor, nesta hora, nos fale através da tua santa e gloriosa palavra. Amém. Que teu Espírito agora me dê discernimento e encha os meus lábios daquilo que o Senhor quer ministrar ao coração ou aos corações daqueles que estão neste momento cultuando conosco. E ao coração daqueles que vão ver esse vídeo talvez nos próximos dias. Nós pedimos que nesta noite, Senhor, nesta hora, ó Pai, aonde o mundo, Senhor, Deus está 23, o Salmo de Davi, o Senhor meu pastor, Senhor, fale de forma poderosa às nossas mentes e aos nossos corações. Fala conosco nesta noite e que a tua palavra traga paz sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Amém, Deus. Vem, Senhor, e ministra-nos. E assim como o teu servo, o profeta Samuel, nós dizemos, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos vocês que estão se juntando a nós nesse culto, que estão atentos, ouvindo a palavra de Deus, talvez alguns de vocês estão no conforto da sua casa, outros estão dirigindo nesse momento. Eu sei que na semana passada alguns caminhoneiros estavam ouvindo a nossa pregação, participando do nosso culto, e se você está agora dirigindo o caminhão e eu escutando, lógico que não vai poder ver por causa da segurança, mas se você está escutando, que o Deus de poder e de glória, o Deus de toda proteção, proteja a sua vida, aonde quer que você esteja nesse momento, em nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 23 é o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor aqui está falando àqueles que fazem parte do seu aprisco, rebanho seu, povo seu, aqueles que decidiram colocar as suas vidas nas mãos do Deus que não falha e que tem o controle de todas as coisas. Diante dessa confissão de Davi, aonde ele diz, o Senhor é o meu pastor, é uma confissão primeiramente pessoal, que o salmista e rei Davi está fazendo. Ele não está dizendo que o Senhor é o pastor de A ou de B,
mas ele leva isso para o âmbito bem pessoal. O Senhor é o meu pastor. O Senhor que me pastoreia. A esse Deus que me pastoreia, nesse momento, eu entro em aliança com Ele. Eu entro em um relacionamento com Ele, aonde eu decidi em me tornar rebanho ou ovelha do seu pasto, e Ele ser o pastor que cuida de mim e que está me acompanhando, me liderando durante a minha jornada sobre essa terra. É cuidar de nós. Não é à toa que Isaías 40:11, ele de novo traz a figura de Deus como esse pastor que cuida do seu rebanho, que cuida do seu povo, que cuida de suas ovelhas, ou que cuida de todo aquele que decidiu se entregar corpo, alma e espírito a ele. Isaías 40:11 diz assim: como o pastor cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. É isso que Deus faz. Deus apacenta, Deus cuida, Deus ajunta, Deus carrega no colo todo o seu rebanho e cuida. É aquele que primeiramente lidera e sustém o seu povo. E é isso que Davi fala nos 3 primeiros versículos do Salmos 23. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. É interessante o seguinte, que o pastor, né, o papel do pastor é fazer com que as ovelhas se deitem. O papel do pastor é o papel de guiar as ovelhas. É o papel de fazer com que elas se deitem, não é? Naqueles pastos verdejantes que as conduz até os ribeiros de água para que elas tenham a sua sede saciada, a sua fome alimentada. Mas há um papel interessante aqui. O pastor faz com que as ovelhas se deitem. É o papel do pastor. De acordo com Phil Keller, em seu livro A Shepherd Look, ou em português, tradução livre minha, um olhar do pastor, ele diz que existem 4 situações que fazem com que as ovelhas, não é? Se deitem, que fazem com que 4 situações que fazem com que as ovelhas não deitem e achem descanso. Então, existem 4 situações que fazem que elas não se deitem e possam ali encontrar descanso, refrigério, não é? Da parte do pastor do rebanho. E ele nomeia essas 4 situações. Ele diz assim: se elas estiverem com medo, porque os animais são animais tímidos, elas não vão se deitar. Se existir atritos entre elas, elas também não vão se deitar, porque as ovelhas também são animais sociais. Se existir moscas e parasitas que as perturbam, elas também não vão se deitar, elas não vão chegar no pasto e ficar tranquilas, se deitar. E se elas estiverem ansiosas, também elas não se deitarão. E quando nós transferimos isso para o aprisco, para o rebanho de Deus, nós vemos que essas 4 situações, né, a deitar nos pastos verdejantes, a descansar no Senhor. Nós não descansamos, não deitamos junto aos ribeiros de águas, nos pastos verdejantes, quando estamos com medo, quando estamos inseguros, quando nós deixamos de confiar naquele pastor que toma a direção das nossas vidas, daquele pastor que nos conduz nessa caminhada.
Nós não descansamos no Senhor como quando existe atritos entre nós. E aqui, deixe-me abrir um pouco, estender um pouco esse tema, né? Quando não existe atritos entre o rebanho do Senhor, quando não existe uma linguagem uníssona, quando não existe uma linguagem em comum entre nós, quando entre nós há atritos, há divergências, quando a nossa divergência até mesmo nos leva a pensar que nós não servimos ao mesmo Deus. Eu vou tirar esse atrito de um contexto local, somente de uma congregação, de uma igreja, e vou levar para a Igreja Universal. Ninguém descansa se entre o povo de Deus, em qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, em qualquer etnia, em qualquer tribo, se há conflitos entre nós, nós perdemos a visão do Deus que quer fazer com que nós nos deitemos no seu colo, nos deitemos nos pastos verdejantes e ali possamos gozar do melhor que Deus tem para nós. Irmãos, não podemos deixar que conflitos, né? Atritos tomem conta do rebanho de Deus ao ponto de fazer com que nós percamos o foco do bom pastor que está a cuidar de nós. Se as moscas e as parasitas as perturbam, e eu queria trazer dentro né, fazer aqui uma analogia, essas moscas e as parasitas que nos perturbam são os ataques externos que nós sofremos. Eu acho que muito de nós estamos gastando tanto tempo em ouvir o que a mídia tem para dizer acerca de quantas pessoas morreram hoje, ou morreram ontem, ou vão morrer, que façam com que nós percamos a capacidade de nos deitarmos nos pastos verdejantes que o Senhor tem para nós. E fiquemos quietos no colo do Senhor. Uma realidade pessoas estão morrendo. Mas a outra realidade é que pessoas também estão sendo curadas, estão se recobrando desse mal. Mas se tudo que nós vemos é moscas, não é? Pousando sobre nós, é parasitas pousando sobre nós, se nós vamos decidir intencionalmente focarmos somente na questão negativa que a mídia às vezes empurra para nós, então nós não acharemos descanso no Senhor. Nós temos que ouvir a mídia como aquele que come um peixe, que sabe comer a carne, separar as espinhas e jogá-la fora. Mas não deixe que parasitas e moscas tirem a sua paz. Ou, de acordo com Phil Keller, ele diz que elas não descansarão, não se deitarão, se elas estiverem ansiosas. E eu sei que muitos de nós estão ansiosos, não é? Não dê lugar nesse momento para ansiedade, não tenha medo. O Senhor Todo-Poderoso, o bom pastor está contigo. O bom pastor, nesse momento difícil, não deixará de colocar você no colo, de acordo com Isaías 40:11, e deixará de tomar conta da sua vida. Não deixe que a ansiedade não tome conta do seu coração. Nós falamos sobre isso no sermão passado, quando nós falamos sobre o consolo de Deus. O descanso só vem quando o pastor lidar com o medo, com os atritos, com a mosca e com a fome. É quando as ovelhas estão ansiosas, é quando elas estão com medo, e elas se deixam, então, que o pastor venha sobre elas e tome conta da vida delas. É por isso que Davi enfaticamente diz: Deus é o meu pastor, Deus é o meu pastor, Deus é o Deus que toma conta de mim, Deus é o Deus que me guia, então não vou temer, não vou temer.
Não é, eu não vou temer por causa das circunstâncias, eu não vou temer o homem, eu não vou temer nada que eu possa encontrar diante de mim, porque eu sei que o Senhor estará comigo durante as minhas necessidades. Ele sacia a minha alma, ele sacia o desejo do meu coração. Em Deus eu encontro descanso, refrigério e restauração. Em segundo lugar, o bom pastor permanece conosco mesmo em meio ao perigo. No versículo de número 4 do Salmos 23, nós lemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, Senhor, me consola. É a primeira vez nesse salmo que nós vemos Davi falando de ameaças, de perigos, que Davi menciona perigos e trevas em um salmo tão lindo. Isso me faz simplesmente refletir em um ponto, que na nossa caminhada linda, maravilhosa, gostosa com o Senhor, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de confiança, haverá também percalços. Haverá no caminho vales de sombra de morte, ou da sombra da morte. Haverá vales de desespero algumas vezes. Haverá vales de desesperança e medo que nós haveremos de enfrentar. Não queremos dizer com isso que temos que deixar que isso faça parte de mim, mas haverá desesperos no caminho. Nós vamos encontrar pessoas desesperadas, situações desesperadoras, situações que amedrontadoras, né, que metem medo na gente. Essa é a parte da caminhada do crente, do rebanho de Deus. Mas a promessa é que não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Quando nós somos partes, irmãos e irmãs, do aprisco de Deus, até mesmo as trevas, até mesmo a morte, elas se tornam insignificantes diante do poder do Deus a quem nós servimos e diante do pastor que zela e cuida pelas nossas almas. Quando nós somos parte do aprisco de Deus, até mesmo o seu cajado e sua vara nos traz consolo, pois são instrumentos de condução e proteção. O instrumento cajado, o instrumento vara na mão de um bom pastor, ele serve para proteger, para guiar as suas ovelhas, para guiar o seu povo em momentos de perigo, em momentos difíceis. Em terceiro lugar, o bom pastor nos convida para se alegrar e não sermos intimidados na presença até mesmo de inimigos. Olha o que diz o versículo de número 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um pastor glorioso. Esse é um pastor que decide honrar os teus servos publicamente. É um pastor que derrama sobre os teus servos as suas promessas bíblicas, não de forma secreta. É um pastor que diz assim para a gente, é o Deus que diz para a gente, olha, eu vou lhe honrar na presença daqueles que te querem mal.
Eu vou te honrar na presença dos seus inimigos. Eu vou estender um banquete diante dos seus inimigos. E a grande coisa na caminhada de fé é a nossa capacidade de olhar o inimigo olho a olho, face a face. E ao mesmo tempo que nós olhamos para o inimigo olho a olho e face a face, nós não tiramos a mão, abrimos mão, não tiramos o nosso olhar do banquete que Deus está estendendo, o banquete de alegria, o banquete do renovo, o banquete da restauração. Banquete é tempo de festa, e mesmo em meio aos nossos inimigos, o Senhor consegue fazer com que nós possamos celebrar a sua vida em nossas vidas. Para muitos de nós, a opção diante do inimigo se torna o medo. E nós vemos isso como a única opção. Mas o Salmo de Davi, Salmo número 23, nos faz entender que até mesmo diante dos nossos inimigos, nós podemos encontrar alegria, celebração e momento de festa. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, para mim, pessoalmente, esse cálice que faz com que a gente transborda, não é nada, faz com que a gente nos faça transbordar, é nada mais, nada menos do que o cálice da fé. É quando eu estou cheio de Deus. É quando eu estou completamente cheio de Deus, e estar cheio de Deus é estar cheio de fé. É crer naquilo que nós não vemos, que não existe, como se já existisse. Esse é o cálice que é transbordado em nossas vidas. Esse é o cálice, é quando o Deus está tão cheio, eu estou tão cheio de Deus, ele enche a minha vida tanto, que a minha vida passa a ser uma vida de fé. Eu não ando mais pelas coisas que eu vejo, mas eu ando pela fé em Cristo Jesus. Quando o nosso cálice está transbordando, nós não negamos a realidade que está ao nosso redor, mas nós intencionalmente decidimos a crer pela fé no Deus que está acima da situação caótica que está a me cercar, dos inimigos que estão a me cercar. Eu foco o meu olhar não na grandeza do caos ou do problema que me cerca, mas eu intencionalmente foco o meu olhar na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Em quarto e último lugar, o bom pastor cuida do nosso futuro. Eu disse o quarto e último, mas temos mais um. Mas em quarto lugar, o bom pastor cuida do nosso futuro. Olha o que diz o versículo de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O bom pastor cuida do nosso futuro. O bom pastor tem um futuro e uma esperança para nos dar, de acordo com Jeremias 11, 29. É o Deus que está, ou Jeremias 29, 11, se não me engano. Talvez esteja confundido, mas é um ou outro. Ele cuida do nosso futuro. Eu vou usar uma linguagem, né, aqui para a gente entender isso. Ele diz que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós somos diariamente escoltados por 2 anjos da guarda. Esses anjos são chamados misericórdia e bondade. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia.
As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. É isso que a Bíblia nos diz, que quando eu acordo pela manhã, as misericórdias do Senhor é renovada, eu sou coberto pela misericórdia de um Deus que tem o meu nome gravado na palma da sua mão. O Deus que, em meio a rebanho de milhões, consegue me chamar pelo seu nome, que me conhece. Em meio a bilhões de cristãos hoje no mundo, Deus consegue me chamar pelo meu nome e eu consigo ouvir a sua voz. O Deus que é bondoso para conosco. Você se esqueceu que Deus é bondoso? Porque muitos de nós, em meio ao caos, a situações difíceis, nós tendemos a esquecer do que Deus fez. Você lembra como Deus foi bom com você? Antes de tudo isso estar acontecendo? Como Ele supriu as suas necessidades, sejam elas materiais, ou espirituais, ou emocionais, ou físicas. Pois é o mesmo Deus. Ele não mudou. Porque Ele prometeu que a sua bondade e a sua misericórdia me seguiria todos os dias da minha vida. E eu habitarei para sempre na casa do Senhor ou na presença do Senhor. Por último, o bom pastor é aquele que abre a porta do curral, da estrebaria, e deixa que o seu rebanho entre. O bom pastor aqui nada mais e nada é do que o Senhor Jesus. Talvez a pergunta sua que está a nos ouvir nesta hora seja, mas vem cá, e como é que eu faço para ser parte do aprisco de Deus? Como é que eu faço para entrar nesse curral, para deixar que Deus tome conta de mim, para que eu possa dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para servir a um pastor tão bom como esse Deus a quem você descreveu? A resposta está aqui nas Escrituras, em João 10, versículo 7 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem ou aprisco. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Irmãos e irmãs, o caminho é Jesus. Quem abre a porta dos céus para que nós possamos entrar nessa jornada, nessa caminhada e conhecer a Jesus é o Senhor. É Jesus que é o bom pastor. É Jesus que fala conosco. É Jesus que nos guia. É Jesus que nos lidera a cada momento, a cada minuto e a cada segundo. É Ele que é o Deus que abre a porta do aprisco. Eu usei curral porque na linguagem assim, a Mel está me corrigindo, não é curral. Na linguagem assim, geral, mas na verdade, geral se usa também curral, mas na linguagem mais soft, né, como a gente fala aqui em inglês, é o aprisco. É Ele que abre a porta do aprisco. É Ele que abre, que faz com que a gente tenha esse contato com o Senhor, conheçamos o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Se você nessa noite
que está nos ouvindo tem sentido que você está longe do Senhor, que o Senhor não tem sido o seu pastor, deixe Deus agora, nessa noite, entrar na sua vida. Jesus, nesta hora, abre a porta do aprisco, não é? Abre a porta e deixa que você entre e comece a fazer parte da vida dele e ele fazer parte da sua vida. Pode ser que você esteja longe do Senhor, possa ser que você ainda não fez uma entrega total ao Senhor. E onde quer que você esteja, eu convido você a deixar que o bom pastor seja o pastor que conduza a sua vida, que mude a sua vida, que transforme a sua vida, que te dê refrigério, que te dê descanso. Se você quiser, nesta hora, você pode orar comigo e pode repetir essas palavras, que o Senhor é o Salvador do mundo, o Salvador da minha vida. Nesta hora, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e eu vejo diante de mim a Jesus, que abre a porta do aprisco e diz, seja bem-vindo. E eu entro por essa porta, que é o próprio Cristo, e agora digo, Senhor, quero fazer parte do seu rebanho. Aceita-me, Senhor. Aceita-me, Senhor, como parte do teu rebanho. E eu, Senhor, aceito que o Senhor seja o pastor que conduza e que lidere a minha vida para todo sempre. A você que o bom pastor esteja sempre presente na sua vida, colocando você no colo, te enchendo de mimos, mas também que ele também esteja usando a sua vara, o seu cajado, para proteger você, para guardar você e para mostrar o caminho que você deve andar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos passar agora a segunda parte, a outra parte aqui, é a parte que nós temos um bocadinho para conversar um com os outros, mas parece que o live chat não está funcionando por algum motivo, não sei por quê. Já tem o nome de todo mundo aí? Sim, nós tivemos 32 pessoas no começo. Tá. Mas não podemos interagir aqui no live chat por algum momento? Não aparece aqui no meu. Na liga não está aparecendo. No meu não está aparecendo aqui, mas no seu está aparecendo, Mel? Sim. Então você